Fala galerinha, beleza? Bom, vamos dar continuidade a mais um vídeo. Seria o último do terceiro bimestre, né? Fora, vai ter mais uma revisão, mas seria o último. E eu resolvi falar um pouco mais sobre as marcas da colonização, na página 55 do livro didático de vocês. Então ali, né, fala um pouco a exploração colonialista europeia provocou grandes mudanças sociais, políticas e econômicas na África e na Ásia. Sociedades que até a chegada dos europeus se baseavam na pequena propriedade e na policultura, se viram obrigadas a obedecer a um único governo e mover sua força produtiva no intuito de fornecer a matérias-primas, né, exigidas pelos exploradores. Recursos naturais anteriormente explorados conforme as necessidades de cada região foram retirados em grande quantidade, muitas vezes utilizando-se de mão de obra local, produtos industrializados foram introduzidos no cotidiano dessas populações e transformando em hábitos de consumo. Além disso, havia outro agravante especialmente para os agora países africanos. Ao contrário do processo de descolonização asiáticos, os mais graves desafios e conflitos seriam enfrentados após a independência na Ásia. Boa parte dos novos estados é continuadora de nações pré-coloniais, com civilizações consolidadas, enquanto na África, com raras exceções, trata-se de agrupamentos de diferentes povos, ou mesmo de partes deles em estados radicalmente novos. Então, assim, era um continente criado por os europeus, né, com fronteiras, com divisões, com países que foram se criando porque tinha essas divisões de terras, tinha interesses europeus na época, e ali foram criando países. Esses países não conseguiram se desenvolver, é uma grande verdade isso. Então ali, ó, na 56 falou: os países africanos agora estabelecidos precisavam encarar uma série de desafios, sendo o primeiro deles a ideia de que eram agora nações independentes com as fronteiras criadas durante a colonização. Foram mantidas, né, essas fronteiras foram mantidas, grupos rivais ou de etnias distintas estavam agrupados em um mesmo país, gerando rivalidades difíceis de serem superadas. Então pense, todas essas rivalidades de etnias, de tribos, eram agora um país único. E para você tirar isso, tentar contornar, não era uma situação fácil, tá? Deixa eu ver ali. Grupos rivais e etnias estavam agrupados em um mesmo país, gerando rivalidades difíceis de serem agrupados. Outro problema é que muitos desses países tinham suas economias diretamente atreladas às de suas metrópoles. Metrópoles, no caso, quem era colonizadora. E não tiveram investimentos em industrialização ou tecnologia. Suas economias ainda eram voltadas para a agricultura e para o fornecimento de matéria-prima aos países industrializados. Essas características econômicas contribuíram para a formação de países muito pobres. Então, assim, a ideia é que após esse período, né, de colonização, toda essa independência, esses países foram. O continente africano é um continente muito extenso, e com essas divisas, esses reinos, né, esses países que faziam parte de um só. Então pense que você tem um continente com mais de 1000 colônias, 1000 etnias, né? Vamos falar de tribos, tá? Não é a denominação certa, mas vamos comparar com uma tribo. Então, mais de 1000 tribos, 1500 tribos nesse continente. Do nada, esse continente é dividido, subdividido, né, formando alguns países, e neles vão ficar algumas dessas etnias juntos.
Então vai ter atrito, vai ter diferenças de pensamentos, religiosas, política, do modo geral vai ser um conflito grande, né, nessas fronteiras recém-criadas. E esses países, na grande maioria, se tornaram países pobres, sem investimento real na industrialização, até porque o fornecimento era mais matéria-prima. Então, ainda hoje, a quantidade de pobreza nesses países africanos é muito grande. As pessoas realmente passam necessidades. Você fala de Nigéria, você fala a própria África, né? Então já é um pouco mais desenvolvido, África do Sul. Então você ainda vê resquícios, né, de todo esse processo mal feito, mal elaborado, onde as pessoas ficaram ali às margens, né, de um futuro incerto e muito difícil. Então, assim, a ideia é a gente relembrar um pouquinho também esse fato e como eu falei no vídeo anterior também, a gente dá uma pensada e ver certinho, né, como as coisas vão sucedendo e vai acontecendo caso a caso, e principalmente quando você fala em etnias, quando você fala de índios, quando você fala dos africanos, quando você fala de todos esses povos que de certa maneira foram, as suas terras foram invadidas, essas pessoas sofreram por questões culturais, religiosas, né, de modo geral. Beleza, então? Bom, galerinha, terminamos por aqui mais esse vídeo. A ideia é depois eu fazer mais um vídeo de revisão e a gente conseguir dar uma continuidade certinha, e finalizar esse terceiro bimestre. Um abraço, até mais.